A gente vai tratar agora do assunto concentração de tensões. Vai ser um assunto que vai entrar agora em caráter introdutório e vai ser usado mesmo mais lá para frente na parte de fadiga. O que é a concentração de tensões? Quando eu tenho qualquer descontinuidade na geometria de uma peça, isso termina alterando a distribuição de tensão na vizinhança dessa descontinuidade. Faz com que a, a vizinhança dessa descontinuidade tenha tensões maiores do que a gente obteria com equações que a gente está acostumado a trabalhar, com as equações de elementares de tensão. Então, essas concentrações de tensões fazem com que essas equações não sejam válidas na vizinhança da concentração. E aí eu tenho tensões mais altas, beleza? E justamente são essas regiões que a gente chama de concentradores de tensão. Então, os exemplos de concentradores de tensão são inúmeros e é difícil fugir deles, porque vou ter sempre uma alteração de geometria na minha peça que vai fazer com que surja aí concentrações de tensão. É bem difícil mesmo fugir deles. Exemplos são ressalto em eixo, rasgo em chaveta, descontinuidade da seção, por exemplo, entre a cabeça e o corpo de um parafuso, furos numa peça, entalhes, sulcos, roscas e etc. A lista segue quase sem fim. Então vamos lá. Escrever um pouco. Colocar aqui que qualquer descontinuidade altera a distribuição de tensões na vizinhança da descontinuidade. Fazendo surgir os concentradores de tensão. E aí os exemplos, como eu disse, são vários. Vou citar aqui alguns. Ressalto em eixo,
rasgo de chaveta, né, essa descontinuidade entre a cabeça e o corpo do parafuso. Que mais? Furos. Deixa eu colocar aqui. Furos. Entalhes. Sulcos. Roscas. Etc. No lugar do etc, eu vou colocar aqui 3 pontinhos. Fica melhor. Então, pessoal, se não conhecerem essas concentrações de tensões, deem uma olhada na internet, coloquem uma pesquisa no Google, porque são bastante comuns, beleza? Ressalto em eixo, a mudança de seção no eixo, né, mudança de diâmetro. Rasgo de chaveta é o rasgo que se faz, a retirada de material que se faz, né? Fica como uma trilha para a chaveta se encaixar. Cabeça e corpo de parafuso vocês conhecem, furo numa peça vocês conhecem, entalhe talvez conheçam, né? Também é um rasgo que se faz no material. Sulco também é uma retirada de material, rosca vocês conhecem. Então, se não conhecerem essas concentrações de tensões, deem uma olhada na internet porque são recorrentes. Beleza? E eu vou colocar aqui um exemplo que a gente vai fazer em seguida, mas que ilustra aqui umas concentrações de tensão. Beleza? Aqui eu tenho um abaulamento do raio, né, de 1 milímetro, que vai me gerar uma concentração de tensão. Aqui eu passando de uma dimensão para outra, né? Aqui eu estou com uma altura de 40 milímetros, aqui vim para uma de 34. Então, justamente onde eu faço essa mudança de seção, aqui eu vou ter uma concentração de tensão, beleza? Aqui também, devido a esse furo no material, eu vou ter outra concentração de tensão. Então, deixa eu colocar aqui algumas figuras que ilustram esse tipo de comportamento. Então vamos lá. O que é que acontece? Isso aqui é bem similar ao que acontece aqui. Eu tenho uma peça presa e aqui uma força tracionando a peça, né? Tensionando, tracionando, comprimindo. E os efeitos eu vejo aqui. Por exemplo, nesse furo que tem no centro da peça, o que é que acontece? Eu tenho aqui regiões de cor relativamente uniforme, né? Que a cor aqui está indicando a tensão, o nível de tensão no ponto. Então eu tenho regiões de cor aqui bem uniformes, longe dessa descontinuidade, e quando eu vou chegando perto da descontinuidade é que eu tenho diferenças de tensão, né? Aqui seria um vale de tensão, uma tensão baixa, até chegar aqui que eu tenho tensões altas, né? Nesse ponto aqui, nesses pontos aqui eu tenho os máximos de tensões pelas cores aí que a gente pode ver.
Nesse outro exemplo, eu tenho para o mesmo tipo de carregamento. Antes eu estava analisando aqui essa parte do carregamento, agora eu estou analisando essa aqui. Ó, percebam que aqui logo de cara eu tenho dois níveis de tensão uniformes, né? Um aqui e outro aqui. Isso ocorre porque aqui desse lado, como eu tenho uma altura maior para a mesma espessura, eu vou ter uma tensão menor devido a essa tensão estar distribuída numa área maior. E aqui eu vou ter uma tensão maior devido a essa tensão estar distribuída numa área menor, né? A força está distribuída numa área menor. E aqui, nessa mudança aqui de geometria, eu tenho os máximos aqui de tensão, que vão estar aqui nesses pontos vermelhos. Beleza? Então vamos lá, dar continuidade. Então, para a gente tratar os concentradores de tensão, o que a gente faz é calcular a tensão na região como se ela não tivesse concentração de tensão e em seguida multiplicar ela por um fator de concentração para obter a tensão máxima nessa região. Então vamos escrever aqui. Calcula-se a tensão nominal. Sigma zero. Como se a região não tivesse concentração de tensão. Vou colocar aqui como se a região estivesse livre de concentradores. Então, de concentradores. Em seguida, colocar aqui embaixo, aplica-se um fator de concentração de tensão tensão multiplicativa. Então, o que eu vou obter no final é um sigma máximo, a tensão normal máxima, igual a um kT, que é meu fator de concentração de tensões, vezes um sigma zero, e um tal máximo como sendo um kts vezes o tal zero. Beleza? A distinção entre kT e kts é justamente que um é aplicável para tensão normal e o outro para tensão cisalhante. Nesse caso, vou colocar aqui mesmo, escrever mais um pouco.
os concentradores de tensão, na verdade colocar só os KT e KS são encontrados em tabelas. Encontrados em tabelas. E uma coisa que vale ressaltar como observação é que as tabelas muitas vezes indicam a forma certa colocar adequada, a forma adequada de se calcular. Sigma 0 e tal 0, a fim de aplicar o fator corretamente. Então, quando eu tenho concentração de tensões, geralmente eu estou tratando de duas seções diferentes. Então, por exemplo, a transição daqui para cá está envolvido esse concentrador de tensão. Mas como é que eu calculo esse sigma zero, assim, se for o caso? Eu vou usar essa área aqui ou essa área aqui. Isso quem vai me dizer muitas vezes é a tabela de concentração de tensão. Beleza? Ela tem esse indicativo de como calcular o sigma zero e o tau zero. Se ela não disser, a gente vai para o lado da segurança, né? Vai usar onde tem a maior tensão. Esses fatores geralmente são calculados experimentalmente, beleza? Ou então usando elementos finitos, né? Mas o mais confiável mesmo é calcular eles experimentalmente. Outra coisa importante é que, escrever de verde aqui ainda, que é outra observação. Em materiais dúcteis, sofrendo carregamento estático, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui esse dúcteis e o carregamento estático, que os dois são bem importantes. Tem que satisfazer essas duas condições. Sendo isso satisfeito, o fator de concentração de tensão
de concentração de tensão. Opa. Não é aplicado. Pois a deformação plástica, eu vou explicar isso depois que terminar de escrever. A deformação plástica na região é localizada no sentido que não é uma região muito grande, fica contido em uma pequena localização e possui efeito de enrijecimento. Efeito de enrijecimento. Opa. Além disso, a deformação tá difícil aqui. Ajuda a uniformizar as tensões. As tensões. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu botar uma figura aqui. Eita, vai terminar ficando na próxima página. Pronto. Aqui eu tenho um diagrama de tensão-deformação. Vocês devem conhecer. Eu tenho a minha região elástica aqui. Depois eu tenho um escoamento, que aqui não está aparecendo. Mas muitas vezes se tem um escoamentozinho aqui. E eu sigo para a região plástica. O que acontece é que se eu pegar, por exemplo, essas figuras que eu coloquei, onde eu tenho a parte vermelha está bem localizada, se eu tiver sujeito a, a um carregamento estático e for um material dúctil, ele vai se distender aqui, localizadamente, passar da região elástica, e ele vai subir aqui. Aí vamos supor que a tensão faz ele subir até aqui. Isso não vai ser suficiente nem para mudar a geometria da peça, porque é uma
deformação muito localizada, nem para romper o material, o que vai fazer com que o material fique com uma tensão aqui de escoamento, não de escoamento, né? Mas uma constante de elasticidade maior, porque se eu tirar a carga ele desce para cá. Beleza? Ele vai ter uma deformação e vai sofrer um enrijecimento, né? Aí, nessa região localizada, o que é que acontece? O material fica, digamos, mais rígido, fica mais resistente. E aí eu não tenho nenhum problema desde que esse carregamento seja estático, beleza? Porque tanto o material naturalmente suporta esse enrijecimento localizadamente, eu não tenho a formação de trincas porque eu não tenho a ruptura, e essas tensões, essa deformação que as tensões causam, terminam por aliviar as tensões. O material se deforma de modo a aliviar essas tensões locais. Por isso eu não tenho nenhum problema para materiais dúcteis. Se eu estiver trabalhando com materiais frágeis, o que acontece é que eu tenho essa região plástica muito curta. Então eu tenho a grande possibilidade do material falhar e romper e dar início, portanto, a uma trinca que vai criar uma nova concentração de tensão que vai terminar rompendo o material. Então, para materiais frágeis, a concentração de tensão é sim levada em conta para carregamentos estáticos. Quando eu tenho um carregamento dinâmico, né, mesmo sendo um material dúctil, o que acontece é que esse material, essa tensão, ela não fica parada aqui, como é um carregamento estático, né? O material sofre muitas vezes um carregamento cíclico, que vai fazer com que ele deforme num sentido, a sua deformação volte para zero, e ele deforme no outro sentido, depois volte para zero, e assim se fecha um ciclo, né? Quando ele tem vários ciclos dessa deformação, mesmo o material suportando para o caso estático, para o caso dinâmico ele não suporta. E aí termina abrindo uma trinca, e com ciclos e ciclos seguidos essa trinca vai se propagando até ela, digamos, roer ou romper uma boa parte da superfície do material, e esse material de repente se romper de vez, né? A peça se romper de vez. A trinca vai, digamos, separando boa parte da superfície do material até o material se romper de vez, né? Ele não sustentar com o que tem ainda, o que sobra de material unido. Beleza? Então, por isso a gente não vai levar em conta a concentração de tensão para o caso de materiais dúcteis em carregamentos estáticos. Se eu sair disso, se eu estiver trabalhando com materiais frágeis, eu tenho que levar em conta a concentração de tensão. E se eu estiver trabalhando com carregamento dinâmico, independente de ser um material dúctil, eu vou ter que trabalhar essa concentração de tensão também, vou ter que levar em conta. Beleza, pessoal? Então vou botar aqui embaixo. Para carregamentos dinâmicos, o efeito da concentração de tensão é significativo. Significativo.